Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Hoje é a sexta parte de uma série de mensagens, tá? É uma série de mensagens que tem por tema a teologia e as suas ramificações. Já é a sexta parte. E não vai parar na sexta não, hein? O assunto é muito importante. Você que não assistiu ainda as anteriores, parte 5, 4, 3, 2, 1, hoje já é a sexta. Então entra no nosso site, graceapostolado.com, quando abrir a página inicial, procura o link A Teologia e as suas ramificações. E assiste no nosso site gratuitamente, parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5. E hoje, agora ao vivo, parte 6. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2020. Graça e paz a todos vocês. Hoje é a sexta parte, a teologia e as suas ramificações. E o assunto hoje que eu quero falar é Santa Ceia ou Páscoa judaica. Todo sistema evangélico, tradicional religioso, todo, não é uma igreja ou outra, todo sistema, 99,9% das igrejas no mundo, não é nem só no Brasil, as igrejas no mundo usam o termo Santa Ceia. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Então o tema hoje é a sexta parte, a teologia e as suas ramificações. É como que uma árvore grande com vários galhos, e em cada galho mais galhos, ramos, né? Vai se ramificando. O que o Espírito Santo quis me dizer quando ele me mostrou uma árvore com vários galhos? Ele estava me falando assim, olha, a Bíblia é essa árvore. A Bíblia é essa árvore. E essa árvore, ela vai se ramificando. Ou seja, ela tem vários modos, ou seja, várias linhas de raciocínio. Um pega a Bíblia, já te mostrei isso. Um pega a Bíblia e vê de assim. O outro pega a mesma Bíblia e vê de assim. O outro pega a mesma Bíblia e vê de assim. Já outro, ele pega a mesma Bíblia, a Bíblia é a mesma para todos, e ele vê de assim. Ou seja, com a Bíblia nas mãos, um vê para lá, outro vê para cá, outro ainda vê para lá, e há um que vê do outro lado da montanha. Vocês estão entendendo? Tudo isso com a mesma Bíblia. Eu estou te explicando porque que existem várias igrejas na Terra. Uma fala uma coisa, outra fala outra coisa, uma fala uma coisa, outra fala outra coisa. Por quê? Porque na linha de raciocínio espiritual, isso foi se ramificando. O adventista vê de um jeito, o batista vê de outro jeito, o pentecostal vê de outro jeito, o testemunha de Jeová vê de outro jeito, aquele que está debaixo da lei vê de um jeito, quem está em graça vê de outro jeito. Então foi se ramificando. Quem entendeu? Por isso o tema a teologia e as suas ramificações, ou seja, várias linhas de raciocínio. Mas hoje eu quero falar sobre o tema Santa Ceia ou Páscoa judaica. É Santa Ceia ou é Páscoa judaica? O que as igrejas fazem? Uns fazem uma vez por mês, o último sábado do mês, o outro faz o último domingo por mês, a congregação cristã faz uma vez por ano. Mas é Santa Ceia ou é Páscoa judaica? Não sei, vamos ver o que a Bíblia diz. Porque se estiver escrito, eu creio. Êxodo capítulo 12, o segundo livro da Bíblia. Eu quero começar a ministração aqui. Tem caneta aí? Bíblia, papel e caneta? Antes de eu começar a ler a palavra de Deus, a Bíblia, já orei para que seja revelado, é preciso considerar, olha o que eu vou falar aqui agora, hein? O assunto de hoje, Santa Ceia
ou Páscoa judaica? Antes de entrar nesse assunto, é preciso considerar que nós somos gentios. Ou seja, os não-judeus. Ponto. Para entrar nesse assunto, você tem que lembrar que você é gentil. Você tem que considerar isso aí. Você veio do Paraná, o outro veio da Bahia, o outro é japonês, o outro é inglês, o outro é americano. Tudo isso aí são pessoas não judias, não judeus. Na Bíblia, os não-judeus são chamados de gentios, que significa estrangeiros. Porque Deus tem um povo. Na lei, Deus tinha um povo. Deuteronômio 14, verso 2. Deus tem um povo. O Senhor vosso Deus vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra. Deuteronômio 14, 2. O Senhor vosso Deus vos escolheu. Vos quem? Os judeus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra. Então, de todos os povos que há na face da terra, Deus escolheu um povo, que é os hebreus, que é os judeus. Tá claro? Quem não é judeu, quem não é hebreu de nascença, de sangue, não tem sangue israelita, não tem sangue judaico, né? Quem não tem sangue israelita, quem não é judeu, na Bíblia é chamado de gentil, que significa estranho ou estrangeiro. Então, para que eu entre nesse assunto de Santa Ceia ou Páscoa judaica, você é batista, você é pentecostal, você é em graça, você é debaixo da lei, você é adventista, você é da Universal, você é da Metodista, você precisa considerar, você é católico, você precisa considerar que nós não somos judeus. Nós somos gentios. Se você considerar isso, então eu vou te ensinar a Bíblia e o Espírito Santo vai te dar o perfeito entendimento. Por quê? Porque quando você pega a Bíblia, para você entrar nela, você tem que lembrar que você é gentil. Por isso que a maioria dos crentes não entende a Bíblia. Porque ele pega a Bíblia para ler e ele é gentil. E ele lê um texto de judeu e acha que Deus está falando para ele fazer. A senhora está entendendo? Por isso que está cheio de gentios guardando o sábado. Mas a Bíblia não fala de guardar o sábado. A Bíblia fala de guardar o sábado. Na lei, numa antiga aliança, para um povo específico, para os judeus. A Bíblia não manda gentios guardar sábado. Nós somos gentios, estranhos, estrangeiros da aliança. O povo de Deus era o judeu. Então, guardar o sábado era um preceito da lei dada aos judeus. Se o adventista ouvir isso, nunca mais ele guarda sábado, porque ele não é judeu, ele é brasileiro, ele é gentil. Por que ele está guardando um preceito da lei se ele é gentil? Alô? Então é preciso considerar. Por quê? Se você achar que a Bíblia, tudo que está na Bíblia é para mim, é para você, então você nunca vai entender a Bíblia. Porque nem tudo que está na Bíblia é para mim, é para você. Porque aqui na Bíblia tem palavra dirigida aos judeus e tem palavra dirigida aos gentios. Dá um sinal quem está entendendo. Você precisa considerar isso aí. É como uma carta. É como uma carta. Eu mando uma carta para você. Remetente, Marcos Gomes. Destinatário, João da Silva. Então se eu estou mandando a carta para você, eu sou Marcos, você é João, então a Maria não pode abrir a carta, porque eu estou mandando para o João. É remetente e destinatário. Então, na carta de Deus, o remetente é Deus, mas tem dois destinatários. Tem aos judeus e tem aos gentios. Só quem entendeu. Para começar. Só quem entendeu. Então é preciso entender e compreender e considerar isso. Aí a senhora vai entender a Bíblia. Quando a senhora lê a Bíblia na sua casa, quando lê na igreja, a senhora, esse texto não é para mim. Está entendendo? Esse texto aqui foi para os judeus naquele tempo, debaixo de uma velha aliança, na lei. Está na Bíblia, mas não é Deus falando comigo, porque eu sou gentil. Esse texto era para os judeus. Entenderam? Então agora eu posso ler o texto que eu vou ler. O tema de hoje, Santa Ceia ou Páscoa judaica? Não sei. Vamos ver o que a Bíblia fala.
Eu não estou aqui para manipular ninguém, não estou aqui para induzir ninguém a crer em nada. Você crê no que você quiser crer. Eu não estou aqui para induzir, mas eu estou aqui como servo de Deus para ensinar a palavra de Deus, para te explicar a palavra de Deus. Isso é minha obrigação. Eu não vou te induzir. Por isso, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 1. Êxodo 12, verso 1. Quem já achou, diga amém. Êxodo 12, verso 1. Se você considerar o subtítulo, está escrito aí, a Páscoa. Não está escrito? Êxodo 12 vai falar sobre a Páscoa. Vamos continuar o texto. Êxodo 12, verso 1. Êxodo 12, verso 1. Disse o Senhor a quem que ele disse? A Moisés. Você é Moisés? Você é Moisés? Nem eu. Então aqui é um texto histórico. Deus um dia disse para Moisés. Ele não está dizendo para Moisés ainda porque Moisés já morreu. Então ficou um texto no passado. Está claro? A história. Êxodo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de gentios? Não. Congregação do quê? De Israel. Quem é a congregação de Israel? Os judeus. Tá claro? Tá acompanhando? Tem que ler e entender. Eu sou filho de pastor, mas meu pai nunca me ensinou a Bíblia. E a igreja que eu nasci também, eu nunca tive um pastor que me ensinasse. Nunca. Eu nunca tive. Então continua. Êxodo 12, versículo 3. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem, um cordeiro. Marca na sua Bíblia aí, ó, um cordeiro. Deus mandou, Deus disse para Moisés: vai lá e fala com a congregação de Israel, para cada homem pegar um cordeiro. Digam todos, um cordeiro. Êxodo 12, verso 3. Um cordeiro para a sua família. Um cordeiro para cada igreja. Amém? Não, para cada casa. Está escrito aí, ó. Êxodo 12, versículo 3, a última linha. Sublinha na sua Bíblia: para cada casa ou para cada família. Para cada casa. Êxodo 12, versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. Coloca o dedo no verso 5. O cordeiro, circule na sua Bíblia aí, ó. Diga, o cordeiro. Êxodo 12, verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Diga, cordeiro sem defeito. Circule na sua Bíblia aí, ó, sem defeito. Marca na Bíblia com a caneta, sem defeito. Então o cordeiro tinha que ser como? Sem defeito. Tá ficando claro aí? Eu vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Em Hebreus 10, verso 1, Paulo disse: a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então a lei tinha o quê? A simbologia. Aqui em Êxodo 12, está falando sobre o cordeiro. Que esse cordeiro tinha que ser sem defeito. Quem recebe revelação profética já deve estar me entendendo sobre o que eu estou falando. Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Verso 7. Tomarão do sangue, tomarão não é beber, tá? Tomarão é o verbo pegar. Tomarão quer dizer pegarão. Tomarão não é beberão. Tomarão é pegarão.
Êxodo 12, verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas igrejas, amém? Aonde? Nas casas em que o comerem. Comerem o quê? O cordeiro. Tá claro? Então, Êxodo 12, versículo 7, sublinha aí, ó, última linha. Nas casas em que o comerem. Tá entendendo? Agora você está entendendo porque que Paulo disse: se alguém tem fome, vai comer em casa, né? Pegou? Quem pegou essa? Por que Paulo disse: se alguém tem fome, vai comer em casa? Diga comigo, porque a Páscoa era celebrada nas casas. Fala para o seu irmão, não nas igrejas. Não nas igrejas. O sistema religioso mudou até a lei de Deus. Porque a Páscoa era celebrada nas casas pelo povo de Israel. Congregação de Israel, judeus. O sistema romano tirou das casas e trouxe para dentro da igreja. Quem já está entendendo o que estou falando? Aí eles chamam isso de Santa Ceia. Os evangélicos do mundo todo chamam de Santa Ceia. Mas a Bíblia está chamando do quê? De Páscoa. E Páscoa era uma ordenança judaica. Ou seja, aos judeus. E a primeira frase que eu falei hoje. E nós somos o quê? Gentios. Eu não falei que você tem que considerar que você é gentil? Aí a sua irmã está na igreja batista, celebrando a Páscoa, pensando que é Santa Ceia. Aí está celebrando a Páscoa dentro da igreja, pensando que é Santa Ceia. Mas não é Santa Ceia, é Páscoa. E quem, tem caneta aí? E quem celebrava a Páscoa, segundo a Bíblia, somente os judeus. Não, senão está claro. A Bíblia fala, abre aí, deixa o Êxodo 12 aberto que eu já volto aí. Não fecha não. Êxodo 12, deixa aberto. Abra no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 14. Abre aí. Eu já volto no Êxodo, hein? Não fecha não. Deuteronômio 14. Vamos ver o que está escrito aqui. Porque se estiver escrito, eu creio. Deuteronômio 14 é o 5º livro da Bíblia. Olha lá. Versículo 1 e 2. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Deuteronômio 14, verso 1. Vós, Deus falando, vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Vós quem? Eu estou lendo o livro da lei. Você não pode pensar que Deus está falando conosco. Nós somos gentios. Aqui em Deuteronômio 14, os gentios ainda não era povo. Não era filho de Deus. Não era salvo. Era estranho. Era estrangeiro. Era separado de Deus. Quem é que está entendendo? Deuteronômio 14, você tem que ler e entender. Deuteronômio 14, verso 1. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Para aí. Deuteronômio 14. Esquece a graça. Nós estamos lendo um livro da lei. Esquece a graça. Esquece. Deuteronômio 14, verso 1. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Vós quem? Deus falando com os judeus. Ele não está falando com você que mora no Rio de Janeiro, você que mora nos Estados Unidos, você que mora em São Paulo, você que mora em Fortaleza, na Bahia, você que é japonês, você que é inglês. Não, Deus está falando com os judeus. Está entendendo? Está conseguindo entender? Continua. Deuteronômio 14, verso 1. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto, pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Para aí. Sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Quem é esse povo santo? Com quem Deus está falando? Com os judeus hebreus. Está claro? Você não pode nunca pegar esse texto e dizer que se refere a você.
porque você é gentil. Eu estou lendo um texto do Velho Testamento, e nós estamos debaixo do Novo Testamento. Eu estou lendo a Velha Aliança, e nós estamos debaixo da Nova Aliança. Então esse texto aqui não tem nada a ver comigo, com você, com a igreja, tem nada a ver. Então por que você está lendo? Para mostrar para vocês como era a palavra de Deus aos judeus. Que Deus, na Bíblia, ele tem uma palavra aos judeus e uma palavra aos gentios. Para você aplaudir, a palavra aos judeus saiu da boca de Moisés, e a palavra aos gentios saiu da boca do apóstolo Paulo. Está claro ou não está claro? A palavra de Deus aos judeus saiu da boca de Moisés. E a palavra de Deus aos gentios, Romanos 11:13, saiu da boca de Paulo. Está claro? Então poderia dizer que Moisés era o apóstolo dos judeus, assim como Paulo o apóstolo dos gentios. Só que na lei não tinha apóstolo. O máximo que tinha era profeta. Então Moisés era um profeta dos judeus. E Paulo, na graça, o apóstolo dos gentios. Está claro ou não está claro? Deuteronômio 14, versículo 2. Deus falando com os judeus. Pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu. Diz respeito a quem? Escolheu nós os gentios? Não. Deus falando com o povo de Israel. Que Deus tinha escolhido eles. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra. Olhem para mim. Então, naquele tempo aqui, já existia muitos povos na terra. Todo mundo já tinha. Não tinha só judeu. Está claro ou não está claro? Não, o texto está provando. Está claro? O texto está provando. Verso 2. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Então, o que está escrito ali? Havia vários povos na terra, como hoje também há vários povos. Dentre esses vários povos, vamos falar aí, vai, tinha 20 povos, 20 nações diferentes. Só para você pensar, só para você entender. Havia 20 nações diferentes. Dessas 20, uma era o povo de Israel. Judeus, hebreus. 19 não era. Então, desses 20 povos, Deus escolheu somente o povo de Israel. Somente os judeus hebreus. Só eles. Quem está entendendo? Esse era o povo escolhido de Deus. Está claro ou não está claro? A esse povo escolhido, volta lá para o Êxodo 12. Olha lá. A esse povo escolhido, Deus deu a ordenança para que fizessem o quê? A Páscoa. Aonde? Nas casas. Está claro ou não está claro? E como é que celebrava essa Páscoa? Com um cordeiro, sem defeito. Olha lá, ó. Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Está claro ou não está claro? Cordeiro será sem defeito. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras. Êxodo 12, verso 7. E na verga da porta. Nas casas em que o comerem. Vamos virar a página? Vamos mudar de texto. Êxodo 12, versículo 11. Acompanha aí, ó. Êxodo 12, verso 11. Assim o comereis. O comereis o quê? Quem que eles iam comer? O cordeiro. Está claro ou não está claro? Por isso que Jesus lá em João 6, ele disse o quê? Quem come do meu corpo, quem come da minha carne. Por quê? Esse cordeiro de Êxodo 12, na verdade, era uma alusão a João 1,29, que é o cordeiro de Deus, que é Jesus. Por isso ele disse o quê? Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem se alimenta de mim, quem come do meu corpo, quem come da minha carne. Por quê? Porque ele estava dizendo assim, ó, eu sou esse cordeiro que Moisés matava lá. Era isso que ele estava dizendo. Agora, ele deixou claro, quando eu for para a cruz, nunca mais vai precisar matar um cordeiro. Nunca mais. Por isso Hebreus 9 diz que um único sacrifício. Por isso Hebreus 10 diz com uma só oferta.
Por quê? Porque é uma vez só. Por isso João 1:29, João olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Moisés, amém? Não, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque esse Cordeiro de Êxodo 12, que era um cabrito, ele não perdoava os pecados. Por isso que se fazia de ano em ano. Agora, Jesus não morreu de ano em ano. Hebreus 10:14, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Vocês estão entendendo? Então, o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que na lei, diga, na lei, precisava, diga, sacrificar um cordeiro. Diga, na lei. Diga, na graça. Jesus foi esse cordeiro. Tá claro? Por isso Hebreus 10:14, com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Por isso Hebreus 10:10, desta vontade fomos santificados de uma vez por todas. Por quê? Porque Jesus não vai ficar morrendo todo ano. Ele já morreu faz mais de 2000 anos. E a morte dele nos santificou para sempre, nos salvou para sempre, tirou o pecado para sempre, aperfeiçoou para sempre, santificou para sempre, justificou para sempre, libertou para sempre. Mas eu estou lendo um livro da lei. O Espírito Santo está dizendo através de mim, simultaneamente você lê a lei, mas olhando para a graça. Está percebendo? Eu estou num livro da lei. Êxodo 12 é um livro da lei. Deuteronômio 14 é um livro da lei. Mas eu estou lendo a lei e olhando para onde? Para a graça. Êxodo 12, verso 11. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente. Esta é a santa ceia do Senhor. Ah, não é? O tema de hoje, Santa Ceia ou Páscoa judaica? Bem, aos que creem na Bíblia e estão acompanhando comigo o estudo, estão vendo claramente em Êxodo 12, verso 11, na última linha, esta é a Páscoa do Senhor, não a Santa Ceia. Páscoa. E Páscoa, segundo a Bíblia, não segundo a sua igreja, a sua denominação, segundo a Bíblia, só os judeus celebravam. Ninguém mais estava autorizado. Por quê? Deuteronômio 14, verso 2. Deus tinha escolhido um povo dentre muitos povos. Este povo sim podia celebrar a Páscoa. Pegando um cordeiro sem defeito e comendo nas casas. A Páscoa bíblica, verdadeira, genuína, verídica, era celebrado nas casas. O que o sistema religioso fez? Colocou dentro da Batista, da Assembleia, da Quadrangular, da Universal, da Presbiteriana. Escapou essa. Só quem entendeu. Ah, você quer que eu fale de novo? Segundo a Bíblia, a Páscoa era simbolizada com um cordeiro. E com vinho também, os judeus bebiam vinho. Os gentios trouxeram para os gentios do sistema religioso, trouxeram para as igrejas evangélicas, e ao invés de chamar de Páscoa, porque era coisa para judeu e eles são gentios, começaram a chamar do quê? De Santa Ceia. Só que não é Santa Ceia, é Páscoa. E a Páscoa, segundo a Bíblia, só era feita pelos judeus. Só para quem está claro. Por isso que nessa igreja, nesse ministério, há 23 anos já não tem mais. Como é que eu, gentil, darei para gentios a comer o quê? A beber o quê? Não posso. Diga, por que você não pode, pastor? Abre Romanos 14. Por que eu não posso? Abre Romanos 14 e deixa o Êxodo 12 aberto que eu já volto lá. Não fecha o Êxodo 12 não. Romanos 14. Por que eu não posso
Quando eu digo não posso, eu não devo. É claro que eu posso, se eu quiser fazer, eu faço. Eu sou livre. Quando eu digo eu não posso, eu não devo. Por sensatez, por temor a Deus, por obediência, a graça é o apostolado. Romanos 14, 17. Olha aí. Romanos 14, 17. É só conferir na sua Bíblia. Eu até espero você abrir para você ver que não sou eu que estou inventando. O que eu estou falando para vocês é uma revelação de Deus. Não é invenção do MGA, não sou eu que acho isso, não sou eu que penso assim. Eu estou te mostrando na Bíblia. Você tem uma Bíblia igual a minha. Romanos 14, 17. Coloca o dedo no 17, eu vou ler, você vê se está igual. Por que eu não posso mais dar pão e suco para vocês comer aqui na igreja? Visto que todos somos gentios. Por quê? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 6, 14. Você quer ver? Romanos 6, 14. Ó. Vamos ler rapidinho. Eu já volto para Romanos 14, 17. Romanos 6, 14. Não estáis debaixo da lei. Segunda parte. Romanos 6, 14, parte B. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 14, parte B. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bom, se nós estamos debaixo da graça, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Porque a graça é o reino de Deus. Lembra? A graça é o reino de Deus em nossas vidas. Carlos Olímpio, em Bauru. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Ora, se o reino de Deus não é comida nem bebida, como é que eu vou dar pão e suco de uva para você comer e beber? Você que é gentil, você que é gentil. Agora digam assim, e se nós fôssemos judeus? Então, aí tem duas coisas. Se vocês fossem judeus debaixo da lei, teria que fazer aonde? Nas casas. Tá claro ou não tá claro? Se vocês fossem judeus debaixo da lei. A Igreja Batista é judeu? Não é. Assembleia de Deus é judeu? Não é. Quadrangular é judeu? Presbiteriano é judeu? Metodista é judeu? Não, são tudo igreja de gentios. Se vocês fossem judeus debaixo da lei, segundo a Bíblia, teria que fazer nas casas. Tudo bem, pastor. Nós somos judeus, mas não estamos debaixo da lei. Agora aqui não dá para fazer mesmo. Porque agora, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é nem comida nem bebida. É agora que não dá para fazer mesmo. Mesmo sendo judeu. Você entendeu? Diga, se eu fosse judeu, debaixo da lei, teria que fazer nas casas. Diga, e se eu fosse judeu, debaixo da graça, nem na igreja, nem nas casas. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Diga comigo assim, o reino de Deus é o que então? Romanos 14, 17, parte B. O reino de Deus é o que? Não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, na graça ou no reino de Deus, que é a mesma coisa, porque o reino de Deus não é no céu, tá? Tá claro ou não tá claro? O céu é o paraíso. Segundo Coríntios 12, Paulo disse, eu fui arrebatado não ao reino de Deus, eu fui arrebatado ao paraíso. Tá claro ou não tá claro? Então, paraíso é uma coisa, o reino de Deus é outra. Digo, o reino de Deus está dentro de nós. Está claro ou não está claro? Então, Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça. Você tem como comer justiça? Não. O reino de Deus é justiça, é paz. Você tem como comer paz? Não. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Como é que você come alegria?
Não dá. Então diga comigo, o que é o reino de Deus? Paulo começa a resposta ao contrário, dizendo o quê? Não é comida e nem bebida. Está claro ou não está claro? Porque os judeus comiam e bebiam. Isso na lei. Mas na graça Paulo disse o quê? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E na lei eles faziam o quê? Comiam e bebiam. Estava errado? Não tem nada errado. Porque eles não estavam no reino de Deus. Diga comigo, nós estamos no reino de Deus. Mas vamos voltar para o Êxodo 12, porque eu não quero mexer na graça ainda. Vamos voltar, porque o tema é o quê? Santa Ceia ou Páscoa judaica? Vocês têm que entender isso. Vocês cristãos, vocês crentes, vocês católicos, vocês precisam entender, vocês evangélicos, vocês precisam entender isso aí. Você é católico, tem uma Bíblia aí, Ave Maria, ou Edições Paulina? Só lê, acompanha comigo. Você é evangélico, tem João Ferreira de Almeida, Scofield, Thompson, Bíblia de Estudo Pentecostal, não tem problema. Pega aí e acompanha comigo o estudo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 12. Vamos voltar lá. Meu assunto está lá. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 12. Por quê? Ó a hora voando já, tá vendo? E eu nem falei nada ainda. Porque os crentes Facebook, você conhece os crentes Facebook? Crente Facebook é crente que não conhece a Bíblia. Ele vai só ele é crente papagaio, ele vai no embalo. Ele ouve um pastor falando uma coisa aí ele pega aquela frase e fica repetindo para todo mundo, mas ele não tem fundamento nenhum. Ele não tem fundamento, ele não tem estudo, ele não se aprofundou, ele é um crente papagaio. O crente Facebook, ele não sabe explicar a graça, porque ele não tem fundamento da graça. Então, como é que ele pensa que prega a graça? Eu não vou falar que ele prega, ele pensa que prega. Ele fala assim, na graça não tem Santa Ceia não, hein? Shhh, fica quietinho, irmão, aprende comigo para depois você ensinar. Para de falar besteira, para de espantar, para de espalhar. Jesus diz, quem comigo não ajunta espalha. Para de espalhar as ovelhas de Jesus. Aí você vai no Facebook, você escreve lá, na graça não tem Santa Ceia. Não é assim que se prega a graça. Olha quanto tempo demora para explicar um versículo. Aí você não sabe explicar, você ao invés de ajuntar, você só espalha. E atrapalha a obra do Espírito Santo. Porque você é um crente insensato, que não foi estudar, não se fundamentou, não está debaixo do apostolado, ouviu um por aí e sai só repetindo igual papagaio, mas não sabe explicar, não tem fundamento nenhum. No MGA é diferente. Aqui nós temos fundamento. Se estiver escrito, nós cremos. Nós não repetimos nada. Recebemos da fonte que é Deus, estudamos, nos alimentamos, então pregamos e ensinamos como está escrito. Diferente. Ah, papai. No MGA é diferente. Êxodo 12, coloca o dedo no verso 43. Se tiver escrito, vamos ver o que está escrito. Eu tenho que ir pulando, porque não dá tempo, irmão. Vai que alguém fala assim, mas ele leu do verso 1 até o 7, do 7 pulou para o 11, do 11 para o 43. Irmão, se eu for ler versículo, quando que eu vou acabar isso aqui? Eu só tenho 1 hora de pregação. Já passou, o tempo está voando. Se eu for ler versículo, eu vou ficar aqui 1 ano só ensinando esse texto, esse assunto. Você entende isso? Aí você lê na sua casa. Eu tenho que ir pulando, senão não dá tempo. Quem entende, diga amém. Verso 43. Êxodo 12, 43. Vamos ver o que está escrito aí, ó. Coloca o dedo no verso 43. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Santa Ceia? Ordenança do quê? Alô, para aí. Para aí. Com quem que Deus está falando? Conosco, gentios? Não, se você ler eu estou lendo o verso 43, se você ler o versículo 1, você vai ver lá, ó, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Verso 3, dizei a toda a congregação de Israel. Está claro ou não está claro? Então com quem que Deus está falando? Com a congregação de Israel, que eram os judeus hebreus. Está claro ou não está claro? E o que Deus diz para eles? Êxodo 12, 43.
Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Tem caneta aí? Circule na sua Bíblia. Nenhum. Diga comigo, nenhum. O que está escrito aí? Nenhum. Na língua portuguesa. Nem um. Na língua portuguesa pode juntar. Nenhum. Nenhum. Ou nem um. Está claro ou não está claro? Êxodo 12, 43. Deus disse para Moisés: nenhum estrangeiro comerá dela. Gentil quer dizer o quê? Estrangeiro. Agora, peraí. Igual o João Kleber. Parou. Você crê na Bíblia? You believe in the Bible? Você crê na Bíblia? Se você crê na Bíblia, você é batista, você é quadrangular, você é pentecostal, você é metodista. Se você crê na Bíblia, Deus disse para nenhum gentil comer. Por que você está comendo todo mês? Se Deus disse nenhum gentil é para comer dela. Não tem coisa errada aí? Eu acho que te ensinaram coisa errada, hein? Eu acho que te enrolaram, hein? Você namora aquela aparência de santidade, sabe? Aquela aparência de santidade. Mas Deus falou que não é para você comer nem para você beber, você é gentil. Isso aí era para os judeus, na lei. Romanos 6,14. Nós estamos debaixo da graça. Está tudo errado mesmo, hein? Está claro aí, irmã? Estão fazendo o errado. Porque se fosse judeus, eu ia falar assim: mas são judeus, né? Mas eu conheço o Novo Testamento. Eu ia falar: mas nós estamos debaixo da graça. Na graça já não é mais assim. São judeus, mas estão debaixo da graça. Se são judeus estivessem debaixo da lei, estava certo. Mas judeus debaixo da graça, está errado. Se judeu debaixo da graça está errado, você imagina gentios. Você imagina gentios que moram no Rio de Janeiro, moram em Brasília, moram em Goiás, moram na Bahia, moram na Inglaterra. Se judeu hoje comendo está errado, você imagina gentil. Você imagina gentil. Imagina gentil. Que Deus disse o quê? Êxodo 12, 43. Só você ler. Eu quero ver um pastor falar que está errado isso aqui. Eu só estou lendo a Bíblia. Cuidado com os pastores, hein? Que eles não querem que você conheça a verdade e ficam mentindo ao meu respeito. Como faziam com Jesus, né? Os fariseus, quem? Os fariseus falavam para o povo. Os fariseus eram algumas pessoas, não era todo mundo, só algumas. Eles falavam para o povo assim: cuidado com esse Jesus de Nazaré, hein? Ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Aí o povo leigo na ignorância: nossa, credo, então não quero mais esse Jesus, não. Porque era leigo, não tinha fundamento, não tinha conhecimento, não tinha lido Isaías, não tinha lido Jeremias, não sabia quem era Jesus. Se conhecesse as Escrituras, ia saber que Jesus era o Messias. Ia ficar tudo legal. Mas o povo é ignorante. O povo só quer saber de campanha, de corrente, de fogueira santa, de subir no monte. O povo não quer saber de ler a Bíblia. Deus disse pela boca de Oséias: o meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Jesus disse em Mateus 22: errais por não conhecer as Escrituras. Então o povo quer coisa fácil. Você liga a televisão? Você que quer se tornar um empresário, vem aqui, sexta-feira forte. Você que quer ser um empresário. Pô, quem que não quer ser empresário? Quem que não quer deixar de ganhar R$1.000 para ganhar R$50.000 por semana ou por mês? Quem que não quer? Eu quero. Vem aqui, 7 sexta-feira forte. Vende a sua casa, vende o seu carro, vende o sofá, vende a televisão. Coloca aqui no envelope, traz aqui. Mas é isso que tem que fazer? Eu nunca vi isso na Bíblia, nem com um judeu, quanto mais com um gentil. Você não está percebendo que é lobo disfarçado em ovelha, não? Você não está percebendo nada. Não lê a Bíblia mesmo, hein? Aí não tem como te ajudar se você não lê a Bíblia, né? Porque você vai falar com as pessoas, com os crentes, eles falam assim: não, ele é falso profeta. Dizem de mim: ele é falso profeta, ele é do diabo. Pega a sua Bíblia e acompanha comigo o estudo, meu irmão, minha irmã.
por favor, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia e acompanha comigo, vê se eu estou mudando alguma coisa. Seja homem, seja mulher, tenha caráter, tenha personalidade. Pega a sua Bíblia e vê se eu estou mudando alguma coisa. E eu não sei porque que você tem dó de fariseu, tá? Eu não sei porque que você tem dó de lobo. Te enganaram por tantos anos, arrancando sua lã, arrancando sua pele, e você ainda está com dó deles. Eu não sei por quê. Mas aquele que te ensina a palavra é chamado de falso profeta. É como chamaram de Jesus. Ele é um comilão, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Jesus falou assim, olha, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Tem nada de demônio. Cuidado com esse Marcos Gomes aí, hein? Ele é do diabo. Ah, eu sou do diabo e estou ensinando a Bíblia? Hã? E quem está matando, roubando, assaltando, estrupando é o quê? Eu que ensino a Bíblia como está escrito, sou do diabo, e quem está estrupando é o quê? Quem pega criança de 2 anos é o quê? Eu ensino a Bíblia, sou do diabo, e quem está assaltando, matando, estrupando, esses aí são o quê? Ah, para de falar besteira. Está claro ou não está claro? Pega a sua Bíblia e permita ao Espírito Santo te ensinar através de mim. Permita, para a glória de Deus, para o seu entendimento, para o seu crescimento. Amém? Pega a sua Bíblia, acompanha. Mas eles não querem que você conheça. Está claro? Jesus disse em João 8, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles não querem que você conheça, que se você conhecer, nunca mais você faz campanha de fogueira santa, nunca mais, porque as bênçãos de Deus são de grátis, por graça, não tem que pagar nada, não tem troca, não tem troca. Vende a sua casa e dá tudo para que Deus possa. Isso não existe na Bíblia, isso é mentira, isso é heresia, isso é ensino de lobo, de falso profeta. Isso é ensino de falso profeta. Mas se você não souber diferenciar o tomate do caqui, aí fica difícil, né, irmã? Aí fica difícil, irmão. Se você acha que o tomate é igual ao caqui, aí fica difícil te ensinar a verdade. Né? Mas Paulo disse em 2 Timóteo 2, o Senhor conhece os que são seus. Se você é de Deus mesmo, se você é escolhido de Deus mesmo, você não vai morrer na praia não. Você não vai ser enganado por ninguém, porque você tem o Espírito Santo e tem a Bíblia nas suas mãos. Amém? Não vai ser enganado por ninguém. Êxodo 12, versículo 43. Coloca o dedo no verso 43. Êxodo 12, versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança, circula na sua Bíblia, ordenança. Essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. A pergunta é uma só, está claro ou não está claro? Verso 45, veja na sua Bíblia, verso 45. Êxodo 12, 45. O estrangeiro, o gentio é o quê? Está falando de nós. Lá em Êxodo 12, hein? Olha, nós estamos no século 21. Olha quantas centenas de anos atrás. Centenas de anos. Milênios atrás. E Deus disse, Êxodo 12, 45. O estrangeiro, marca na sua Bíblia o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Deus só faltou falar, está claro ou não está claro? Quem é que comia da Páscoa? Os judeus. E os gentios? 43. Nenhum gentio comerá. Dá um sinal só se ficou claro. Dá um sinal se ficou claro. Agora, há um texto paralelo a Êxodo 12. Diga comigo. Há um texto paralelo a Êxodo 12. Há o texto que todos os evangélicos gostam e conhecem, todos conhecem. Mateus 26. Abram suas Bíblias. É texto paralelo de Êxodo 12. Texto paralelo é como se fosse um irmão gêmeo, tá? Mateus 26. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Porque se tiver escrito, eu creio na Bíblia. Eu não estou aqui
Não estou aqui para falar outra coisa senão o que está escrito. Mateus 26. Quem já achou, diga amém. Mateus 26, no versículo 17, tem um subtítulo em todas as Bíblias. Mateus 26, verso 17, tem um subtítulo. A última Páscoa. Tem ou não tem? Mateus 26, verso 17, tem um subtítulo. A última Páscoa. Algumas Bíblias está escrito assim, ó. A Santa Ceia. A sua está escrito? Não está? Dá um sinal se está. A sua está escrito? Está escrito? A Santa Ceia, né? Então escreva uma frase no seu caderno aí. Diga comigo. A palavra Santa Ceia não existe na Bíblia. Algumas palavras não existem na Bíblia. A tradição colocou. Para enganar o povo, né? Trindade não existe na Bíblia. Livre-arbítrio não existe essa palavra na Bíblia. Pode ler de Gênesis e Apocalipse. Não existe a palavra trindade. Trindade é uma tese teológica. É uma interpretação de homens. Não existe na Bíblia a palavra trindade. Livre-arbítrio é uma tese teológica. É uma interpretação de homens. Não existe de Gênesis e Apocalipse na Bíblia escrito a palavra livre-arbítrio. Outra palavra que não existe na Bíblia, Santa Ceia. De Gênesis a Apocalipse não existe a palavra Santa Ceia. Mas está escrito aqui. Mas aqui é subtítulo, irmão. Subtítulo não é a palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Porque a Bíblia foi traduzida. A Bíblia foi traduzida do aramaico, do hebraico, do grego. Ela foi traduzida para o inglês, para o japonês, para o chinês, para o espanhol, para o português. E quem traduziu a Bíblia colocou os subtítulos. Como quem traduziu, que era o padre João Ferreira de Almeida, e era um padre do sistema católico, o que ele colocou aqui no subtítulo? A Santa Ceia. Mas o João Ferreira de Almeida não veio aqui hoje? Eu ia falar para ele assim, de onde você tirou essa palavra aí? Que a Bíblia não fala Santa Ceia. A Bíblia fala Páscoa. Aí, para não ficar tão ruim, o João Ferreira de Almeida fez o quê? Colocou o subtítulo, a última Páscoa, a Santa Ceia. Ou seja, para agradar os dois, né? Porque a Bíblia fala da Páscoa, não fala da Santa Ceia. Então, eu falo do que a Bíblia fala e eu falo de como eu vejo. Eu falo do que a Bíblia fala, Êxodo 12, a Páscoa. E eu também falo de como eu vejo. Só que o João Ferreira de Almeida não veio aqui hoje, né? Que já morreu faz tempo. Porque eu ia falar para ele assim, ô padre, o que você acha não vale. Só vale o que está escrito. Então, João Ferreira de Almeida, se limitasse apenas a traduzir as Escrituras e não colocar o que você acha, o que você pensa ou como você vê. Mas ele não está aqui, ele não veio hoje, ele já morreu. Bom, Paulo disse, se alguém pregar-vos um outro Jesus, um outro evangelho, de boa mente suportais. Eu vou suportar o João Ferreira de Almeida, porque, né, nas traduções é uma das melhores. Nas traduções. Ele só deu essa mancadinha aqui de colocar a palavra Santa Ceia no subtítulo, que não é a palavra de Deus, é apenas um subtítulo de quem traduziu. Outra mancadinha também foi lá em Marcos, né? Quando ele diz, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. A palavra e jejum não está no original da Bíblia. Ele colocou porque ele era católico. Essa escapou, não era para falar isso aí, né? Deixa isso para outro dia. Bom, voltando para o meu assunto. Mateus 26, verso 17. Coloca o dedo no verso 17. Mateus 26. Eu falo com quem conhece a Bíblia. Você que é só um aventureiro, que vai na igreja atrás de namorado, você que vai na igreja só para arrumar um emprego, você não vai me entender nunca. Mas você que é um escolhido de Deus, você que ama a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te revelar.
Ele vai te ensinar. Ah, você que está atrás de namorada, não. Vai caçar o que fazer, mano. Vai procurar essa turma. Mateus 26, 17. Os escolhidos me ouvem, como ouviam Jesus, como ouviam Moisés, como ouviam Samuel, como ouviam Paulo. Os eleitos me ouvem. E eles, Romanos 9, 33, não serão confundidos. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Que os eleitos não serão confundidos. Mateus 26, coloca o dedo no verso 17. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Santa Ceia? Ah, não é Santa Ceia? O que está escrito aí? Páscoa. Então por que o João Ferreira de Almeida colocou no subtítulo de Santa Ceia? Só que está me entendendo? Você está vendo como o cara era um pouquinho safado? Está vendo como que ele foi um pouquinho tendencioso? Mateus 26, verso 17, é Bíblia. É palavra de Deus que não pode mudar. Ah, mas o subtítulo, né? Subtítulo. Pegou. Por isso que eu tenho várias versões e traduções. Só 53 Bíblias. Por isso que eu tenho várias versões e traduções. Não só João Ferreira de Almeida. Eu tenho Scofield, tem Thompson, e tem tantas outras. Até em alemão eu tenho. Em inglês, St. James, tem várias. King James, tem várias. Mateus 26, 17, parte B. Onde queres, os discípulos perguntaram para Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Sublinha aí, ó, para comeres a Páscoa, marca na sua Bíblia, acompanha aí. Mateus 26, verso 18. Respondeu Jesus a eles: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua igreja celebrarei a Santa Ceia. Alguém está percebendo como que o sistema religioso deturpou? Só levanta a mão aqui, tá entendendo? O que os evangélicos chamam de Santa Ceia? A Bíblia chama do quê? De Páscoa. Aonde os evangélicos fazem? Dentro das igrejas. A Bíblia fala que é aonde? Nas casas. Ó, dá glória a Deus que antes de morrer você me achou. Porque o bispo mais cedo, tanto mais cedo como mais tarde, ele cobra para enganar. Mais cedo e mais tarde ele cobra para enganar. Eu faço de graça. Porque eu já li Mateus 10:8. De graça recebes, de graças dai. Dá glória a Deus que você me encontrou antes de morrer. Senão você ia morrer no engano. Como meu pai morreu no engano, meu avô morreu no engano. Tantos que eu conheci crentes, salvos, morreram no engano, comendo a pipoca que o sistema religioso dava para eles. Na verdade não era pipoca, era só piruá, né? Mas eles não tinham outra coisa para comer. Aí comia piruá mesmo, quebrava os dentes, acabava com a gengiva tudo, sangrava, mas não tinha outra coisa para comer. Comeram aquilo lá. Mateus 26, verso 18, acompanha comigo a leitura. Ide à cidade ter, Jesus falando com certo homem. Alô? Jesus falando com seus discípulos. Mateus 26, 18. Ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Circula na sua Bíblia, diga, em tua casa. Está escrito ou não está escrito? Mostra isso para o pastor Batista. Ô pastor, por que você está fazendo aqui na igreja? Você é gentil. Jesus falou que era nas casas, para os judeus. Jesus era judeu ou era gentil? Judeu. Por isso que ele fazia onde? Nas casas. Porque eu não li Êxodo 12. Está lembrado ou não está lembrado? Êxodo 12. Um cordeiro para cada casa. Lembra de Êxodo 12? Mateus 26, 18. Em tua casa
celebrarei o quê? A Páscoa com todos os gentios na face da terra. E quando o Espírito Santo me revelou isso em 1997, fevereiro de 1997, quando ele me revelou isso, ó minha cara, ó. Minha cara caiu no chão. Espírito Santo perguntou, você não acertou? Pega a sua Bíblia e saia de mansinho. Eu passei uma vergonha quando o Espírito Santo foi me ensinando essas coisas. Eu já era pastor. Hein? Eu já era pastor. O Espírito Santo, cadê o pastor Valdeli de Fortaleza, Ceará, hein? O Espírito Santo me pegou, pastor. Pastor Valdeli, meu amigo. Já te mandei o livro MGA, volume 4, hein? Já te mandei. O Espírito Santo me pegou, pastor. Não teve para onde fugir, não. O Espírito Santo falava assim, aonde que eles faziam? O que está escrito? Eu falei, nas casas. E ele falou, o que você está fazendo? Na igreja? Ele falou, mas você é gentil, você não é judeu? Nenhum gentil é para fazer isso aí. Eu falei, vixe, o que eu estou fazendo, Senhor? Na ignorância. Crente que estou certo, de bom coração, de boa intenção. Putz, mas de boa intenção, o sistema está cheio. De boa intenção, meu irmão, o sistema está cheio. Mateus 26, vamos continuar, porque se estiver escrito, eu creio, eu só estou lendo a Bíblia. Mateus 26, coloca o dedo no verso 19. Você vai ver que as escamas vão caindo. Mateus 26, 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Santa Ceia. Não é Santa Ceia? Prepararam o quê? A Páscoa. Porque eles eram o quê? Judeus. Estava errado ou estava certo? Estava certo, eles eram judeus. E você é judeu, irmã? Você é judeu, irmão? Ô pastor, você é judeu, pastor? Ô missionária, ô pastora, ô bispo, você é judeu? Ô diácono, ô presbítero, você é judeu? Isso era o que eu ouvia do Espírito Santo. Hoje vocês estão ouvindo através de mim, mas eu ouvi do Espírito Santo. Minha cara caiu no chão. Passei uma vergonha, porque eu estava fazendo o errado de bom coração, com boa intenção. Mas estava fazendo errado, na ignorância. Mateus 26, versículo 20. Continua comigo a leitura. Alô, tá claro aí que eu só estou lendo? Eu estou mudando alguma coisa? Eu estou inventando alguma coisa? Eu estou aumentando o que está escrito? Eu estou tirando o que está escrito? Eu só estou lendo. Só que com olhos iluminados, você enxerga. E antes nós éramos cegos, já tinha a Bíblia na mão, já era crente, mas não enxergava, não é, irmã? Não enxergava. Coloca o dedo no verso 19. Mateus 26, 19. Os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então quem é que participou dessa Páscoa? Seu pai, que era gentil, participou? Seu avô participou? Seu bisavô participou? O teu tetaravô participou? Quem participou dessa Páscoa? Só os 12. Só levanta a mão se está claro. Se você crê na Bíblia, Mateus 26, versículo 20. Sublinha aí, ó, os 12. Os 12. E com Jesus, 13. Não tinha mais ninguém. Alô, olha o tamanho do mundo, hein? Olha o tamanho do... Porque a Terra sempre foi terra, o planeta Terra. Olha o tamanho do mundo. Quantos povos? Mas apenas 12. Tá claro? E hoje o sistema dá para todo mundo, né? E no tempo de Jesus, somente 12. Hoje, deturparam, banalizaram, perdeu a essência. Colocaram tanta água no leite, que o leite não tem mais nem cor, é só água mesmo, e água contaminada. Tem gosto, não tem sabor, não tem nada. Não alimenta ninguém. Mateus 26, coloca o dedo no verso 21. Mateus 26, 21. Enquanto, o que eles faziam? Comiam o quê? Verso 19, o que eles comiam? A Páscoa. Tá claro ou não tá claro? A Bíblia fala a Páscoa ou a Santa Ceia?
a Páscoa. Então, se fala Páscoa, fica pior. Por quê? Porque todos os evangélicos chamam de Santa Ceia. E não é Santa Ceia, porque não existe Santa Ceia. É o quê? É Páscoa. Porque está simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, que já foi morto, derramado na cruz o sangue. Não tem que simbolizar mais nada, porque ele já morreu. Como que você vai ficar simbolizando? Ele já morreu? Ah, mas fazer em memória de mim. Você conhece alguém que já morreu? Conhece alguém que já morreu? Seu pai já morreu, sua mãe, sua avó já morreu. Você só faz algo em memória de quem está morto. Ou você quer que eu mande uma coroa de flores para você, que está vivo? Eu vou mandar no seu aniversário, quero ver se você vai gostar. No seu aniversário, vou mandar uma coroa. Saudades do MGA. Você recebe? Ah, você não vai gostar? Ah, se eu te mandar uma coroa, você não vai gostar? Porque você está vivo. Quer receber uma revelação? Só se faz algo em memória de quem está morto. Mas se você não sabe, Jesus está vivo. Como é que eu posso fazer algo em memória de quem está vivo? Ou você não sabe que ele ressuscitou e está vivo para sempre? Você não sabe disso? Que crente que você é que não sabe que Jesus está vivo? Que ele ressuscitou? O Espírito Santo está me dizendo, tem gente assim agora, nossa, como que eu estava cego. O Espírito Santo me mostrou uma visão. As pessoas assim, nossa, como eu estava cego. Nossa, como que eu não via isso. Várias pessoas assim, mostrou agora. Caindo as escamas, o Espírito Santo me mostrou. As escamas caindo. Glória a Deus pela sua vida. Antes tarde do que nunca, né? Pastor, mas nós estávamos fazendo em memória. Mas memória está vivo. Não se faz algo em memória de quem está vivo. É uma ofensa. Ou então vou mandar uma coroa de flores para você. Quero ver se você vai gostar. Jesus também não vai gostar. Por isso que Paulo disse em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Quando você faz isso, você está entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Fazendo algo em memória de quem está vivo. Isso é uma humilhação para ele. Só quem entendeu. Ao Espírito Santo. Mateus, vamos continuar a leitura. Mateus 26, coloca o dedo no verso 21. Enquanto comiam, disse-lhes, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a um perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Respondeu Jesus, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, parece que a carapuça serviu, né? Perguntou-lhe Judas, o que traía? Por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus, tu disseste. Eu não falei que é você. Você que está dizendo que é você. Enquanto, verso 26, coloca o dedo no 26. Enquanto o quê? Comiam. Circula na sua Bíblia aí. O que estavam fazendo? Comendo o quê? A Santa Ceia? Comendo o quê? A Páscoa. Então o que as igrejas fazem não é Santa Ceia. É o quê? Páscoa. E Páscoa, os judeus faziam onde? Nas casas. E não nas igrejas. Por isso que em Coríntios 11, Paulo exortou os cristãos coríntios. Não tendes casas onde comer e beber? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Está claro ou não está claro? Por que Paulo não louvava eles? Porque já era a nova aliança, já era a graça, o reino de Deus neles, e eles ainda praticando obras de judeu, obras mortas. Está claro aí? Aí Paulo pegou e chutou o pau da barraca mesmo. Se alguém aqui está com fome, vai comer em casa. E não fica humilhando os que nada têm. Que vos irei, louvar-vos-ei? Está humilhando os que nada têm. Porque o judeu comia e o gentil não sabia de nada, porque não era para comer, ficava só olhando. E o judeu comia e se embriagava. E o gentil? Paulo falou, não, vocês estão se ajuntando para pior, não para melhor.
Está claro ou não está claro? Mateus 26, 26. Enquanto comiam o quê? A Páscoa, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Para aí. Está escrito ou não está escrito? Mas você não está achando que ele cortou um dedo e deu para eles comer, né? E falou: pode comer que isso aqui é o meu corpo. Você não está achando que Jesus pegou um facão, cortou um pedaço do braço e deu para eles comer a carne deles? Ó, pode comer que esse é o meu corpo. Você não está achando que ele fez isso não, né? Coloca o seu dedo no versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o quê? O pão. Então ele pegou aquele pedaço de pão e falou: comam deste pão, isto é o meu corpo. Aquilo era simbólico. Hebreus 10, verso 1. A lei não tinha uma imagem exata. A lei tinha o quê? Sombra dos bens futuros, simbologia. Então Jesus pegou um pedaço de pão, simbolizou o seu corpo com um pedaço de pão. Não era o corpo dele literalmente, era só uma simbologia. Diga comigo, porque a lei vivia de simbologia. Diga, a graça não. A graça vive de uma imagem exata. Jesus já morreu ou vai morrer? Já morreu. Mas aqui em Mateus 26, ele já tinha morrido? Não. Então ainda era lei, era antes da cruz. Agora, nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Nós estamos na graça. Para eles, para eles, Jesus ainda ia morrer. Mas para nós, Jesus já morreu. Então nós não vivemos de simbologia, porque na graça não simboliza mais nada. Tudo já está consumado. Está claro? Está claro ou não está claro? E o meu pastor disse que nós estamos fazendo aqui em memória. Memória de quem está vivo? Eu já expliquei isso, né? Mas o pastor disse que para fazer porque Jesus pegou o pão. Irmã. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Hebreus 10, 1. A lei simbolizava. A graça não. A graça, o justo vive por fé. Não simboliza nada. Por isso que em graça não tem subida no monte, não tem fogueira santa. Por quê? Porque na graça você não simboliza mais nada. João 19:30. Tudo já está consumado. Ou é mentira o que Jesus diz? Pergunta para o pastor se é mentira. Mostra para o pastor João 19:30 e pergunta para ele se é verdade ou se é mentira. Se tem que simbolizar ainda. Quero ver se ele é homem de Deus mesmo. Se ele falar, não, irmã, não deixa ele te enrolar não, hein? Não, irmã, porque nós... Não deixa enrolar. Pastor, eu quero saber, João 19:30, está consumado ou não está? Porque se não está, Jesus mentiu, porque foi ele que falou. Pergunta para o pastor, quero ver o que ele vai te falar. Está claro ou não está claro? O MGA não fala mal, o MGA fala a verdade. Mateus 26, 26. Última linha do 26. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 27. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos gentios, amém? Deu aos discípulos, que eram o quê? Judeus, tá claro? Mateus 26, 27. Deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos. Coloca o dedo no verso 28. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue. Era o sangue dele? Claro que não era. Era apenas uma simbologia. Está claro ou não está claro? Ele não cortou os pulsos e derramou o sangue num cálice e deu para os discípulos beber. Não era o sangue dele, era uma simbologia. Jesus mentiu. Não, irmã, ele não mentiu. Hebreus 10, 1, pela quarta vez. A lei vivia de simbologia, tinha que simbolizar o que ia acontecer. Mas já aconteceu. Agora na graça não simboliza mais nada. Agora se vive pela fé. Tá claro? Mateus 26, estou terminando, hein? Vou continuar na próxima. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por todos. Amém? O que está escrito aí? Derramado? Circule na sua Bíblia.
Sangue derramado por muitos. Tem pastor aí dizendo que o sangue de Jesus foi derramado por todos, hein? Você é pastor herege que não conhece a Bíblia, hein? Ou não conhece ou está distorcendo com má intenção. Eu tenho só 53 Bíblias, todas dizem a mesma coisa. Mateus 26, 28. O sangue foi derramado por muitos. Por que por muitos e não por todos? Porque Jesus não morreu pelos bodes. Ele não morreu pelos filhos da perdição. Ele morreu pelos filhos da salvação. Ele disse lá em Lucas, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem que se perdeu? Os filhos da salvação. Se perdeu quando? Pelo pecado de Adão. Então Jesus veio resgatar, reconciliar. Tá claro ou não tá claro, hein? Por isso que o sangue não foi derramado por todos, mas por muitos. Estou terminando. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue. Era o sangue dele? Claro que não, era só simbologia. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos desta hora em diante... Tem caneta aí? Você tem caneta aí, que estou terminando em 2 minutos. Hein? Tem caneta aí? Então pega a sua Bíblia e a caneta. Mateus 26, 29. Digo-vos isso, que desta hora em diante, circule na sua Bíblia. Não bebereis deste. Circule isso. Não bebereis deste. Jesus pegou um cálice com suco de uva, que era vinho mesmo, e falou, de agora em diante, não bebereis deste. Está claro ou não está claro? E o que os evangélicos estão fazendo até hoje? Bebendo deste. E o pior, são gentios. E a Bíblia era Jesus falando com os seus 12 discípulos. Não tinha nenhum gentil ali. E nem podia ter, por causa de Êxodo 12, 43, onde Deus diz, nenhum gentil comerá dela. Só dá um sinal se está claro. Se Deus disse que não era para o gentil comer, você acha que aqui ia ter gentios? Não podia? Está claro ou não está claro? Diga, por isso só tinha os 12 discípulos, que eram judeus. Oh, mas a escola dominical não te ensinou isso, não? Coitado! Não te ensinaram isso? O que você está fazendo lá ainda? Vai para casa, Padilha! Lembra desse aí, vai para casa, Padilha? Vivo Gordo, 1980. Vai para casa, Padilha! Você tá lá fiel. Tantos anos e não te ensinaram isso. Eu só estou lendo. Mateus 26, 29. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide. Fruto da vide era o vinho, era o suco da uva. Lógico, não era o sangue dele. Para terminar, Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo. Opa! Então, olhem para mim. Ele diz que não é para beber mais deste. Deste não bebe mais. Até que o beba de novo. Quando? Aonde? Vamos ver. Até que o beba de novo convosco. Aonde? Sublinha. No reino de meu Pai. Sublinha isso. O Pai é quem? Deus. Então o reino de meu Pai é o reino de quem? Reino de Deus. Está claro ou não está claro? Hã? Vamos fechar com chave de ouro? Presta atenção, fechar com chave de ouro, hein? Vou continuar na próxima mensagem. Hoje foi a 6ª parte. Presta atenção que eu vou fechar com chave de ouro. Coloca o dedo no Mateus 26, 29. Ó. E digo-vos que desta hora em diante, Jesus falando para eles, desta hora em diante, não beberei deste, mostrou para eles, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, aonde? No reino de Deus. Reino de meu Pai, reino de Deus. Mas o que Paulo disse em Romanos 14, 17? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, no reino de Deus não é para comer nada nem para beber nada. Ah, mas Jesus disse até que beba de novo. Vai beber de novo sim. Romanos 14, 17. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Até a próxima, não percam, até a próxima.